Olá, boa noite para você. Este é o Jornal da Record. Gasto de brasileiros no exterior é o menor em 16 anos. Variante Ômicron já responde por 100% dos casos de Covid no Rio de Janeiro. E os gols de agora à noite. Teve vitória do Palmeiras no Paulista. E também do Flamengo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Abrimos esta edição com o Campeonato Paulista. O Santos estreou com um empate sem gols com a Inter de Limeira. Já o Palmeiras venceu o segundo jogo seguido, o primeiro em casa. E o repórter Rodrigo Rinkel participou da transmissão da Record TV e traz os detalhes para a gente direto do Allianz Parque. Rodrigo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O Palmeiras precisou apenas do primeiro tempo para construir o resultado diante da Ponte Preta. O zagueiro Murilo abriu o placar depois de desviar o chute de Zé Rafael. O segundo gol foi marcado por outro zagueiro, Luan. Depois da cobrança de escanteio, ele pegou de primeira e ainda contou com a falha do goleiro Igor Vinhas. Rony, que completou 100 jogos com a camisa do clube, foi lançado em velocidade e marcou o terceiro. Final 3-0 Palmeiras, que está na liderança do Grupo C com 6 pontos. E nesta quinta-feira, o atual campeão São Paulo entra em campo contra o Guarani em Campinas. Salsi. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. Já no Campeonato Carioca, o dia foi de estreias dos times com as maiores torcidas. Flamengo e Vasco começaram bem no primeiro teste aí da temporada e foi a repórter Bruna Deltri quem acompanhou no Rio de Janeiro e conta tudo pra gente. Bruna, boa noite. Boa noite, Salsi. Aqui no estádio Luso-Brasileiro, o atual tricampeão carioca venceu a Portuguesa. E a exemplo do ano passado, estreou com um time bem jovem. André Luiz, de 19 anos, foi derrubado pelo goleiro Carlão. Lázaro, também de 19, deslocou o goleiro e fez 1-0. No segundo tempo, teve mais um de Lázaro. Ele aproveitou o rebote e ampliou para o Flamengo. Poucos minutos depois, a Portuguesa diminuiu num escanteio. Sanches marcou de cabeça, mas o Flamengo segurou o resultado e saiu com a vitória. Mais cedo, o Vasco estreou no Carioca com goleada sobre o Volta Redonda. Gabriel Peck abriu o placar. O estreante Raniel, de cabeça, fez o segundo. E Nenê o terceiro, após jogada de Gabriel Peck. O Volta Redonda diminuiu com gol de Pedrinho de pênalti. Logo no início do segundo tempo, Juninho marcou o quarto do Vasco. E Dilcinho fez mais um para o Volta Redonda. 4-2 para o Vasco. E nesta quinta-feira, o Fluminense estreia contra o Bangu, Salsi. Obrigada, Bruna, pelas informações. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma briga entre torcedores parou o jogo entre Brasiliense e Gama. Veja. A confusão começou no intervalo do jogo. A polícia militar lançou bombas de efeito moral e gás de pimenta. Até que a partida recomeçou. Mas aos 38 minutos do segundo tempo, mais cenas lamentáveis. Vândalos arrancaram o alambrado que dividia as torcidas. A parte do público que assistia ao jogo precisou correr para dentro do campo. O árbitro decidiu encerrar a partida quando estava 3-2 para o Gama. O jogo varia pela segunda rodada do Candangão. As fortes chuvas das últimas horas provocaram alagamentos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Pelo menos 5 pontos ficaram interditados no centro da cidade, você acompanha nas imagens. Casas, comércios e pontos de ônibus foram invadidos pela água. E olha, a previsão para esta quinta-feira é de mais chuva, já ficou alerta aí. A variante Ômicron já é a responsável por todas as infecções por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos para lá conversar com Pedro Paulo Filho, que detalha tudo para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, 100% das análises feitas nos 18 primeiros dias desse ano confirmaram infecção pela Ômicron. Foi o período mais curto para que uma variante se tornasse predominante aqui na cidade. Para você ter uma ideia, a Delta demorou quase 2 meses para alcançar essa mesma taxa de infecção. Bom, e diante dessa disparada de casos positivos, essa semana o Rio de Janeiro alcançou a marca de 363 pessoas internadas em UTIs, o que não era visto desde setembro do ano passado.
E ainda chama a atenção a quantidade de crianças com Covid-19. Nesses 26 primeiros dias do ano, o número de infectados com até 9 anos alcançou e passou os 10 mil. É quase o dobro esse número do número de doentes nessa mesma faixa etária, isso para os 2 primeiros anos da pandemia, uma comparação. Salce. Obrigada, Pedro, pelas informações. E olha, a Anvisa informou agora à noite que vai analisar a liberação do autoteste de diagnóstico para a Covid-19 ainda esta semana. Este assunto provoca muita discussão entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, então vamos até Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Ele tem as informações para a gente. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. Depois do adiamento na semana passada, a reunião foi marcada para as 10 da manhã desta sexta-feira. A Anvisa esclareceu que deve fazer o trabalho de análise no menor tempo possível, mas ainda não existe um prazo determinado. A análise tinha sido adiada por 4 diretores da agência por causa da falta de dados. O Ministério da Saúde esclareceu as questões apontadas pela Anvisa. A liberação dos autotestes foi pedida pelo Ministério no dia 13 de janeiro, depois do aumento do número de infecções com a chegada da variante Ômicron. Salce. Obrigada, Matheus. Até já. O ministro Luiz Fux decidiu prorrogar até o final de fevereiro o home office no Supremo Tribunal Federal. O motivo é o avanço da variante Ômicron no Distrito Federal. Os trabalhos da corte serão retomados na terça-feira de forma 100% remota. Minas Gerais registrou recorde de casos de Covid-19 e a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu, então, o início das aulas. A Virgínia Nalon está aqui com a gente. Tem as informações, Virgínia? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Nesta quarta-feira, o estado ultrapassou pela primeira vez na pandemia o patamar dos 30 mil casos. Foram mais de 36 mil casos registrados em 24 horas. O número de mortos também saltou de 11 na última segunda-feira para 62 nesta quarta. O detalhe é que 85% dos leitos ocupados nos hospitais públicos atendem pessoas não vacinadas. Com todo esse quadro, a Prefeitura suspendeu o retorno às aulas para as crianças de 5 a 11 anos. A nova data agora será 14 de fevereiro. E tem mais, a partir da semana que vem, o público aqui em Belo Horizonte vai ter que apresentar o cartão de vacinação ou o teste de Covid antes de entrar para os eventos. Salce. Obrigada, Virgínia. Os casos de Covid cresceram também entre a população do Ceará, entre a população indígena do Ceará. Quem acompanha tudo para a gente agora e vai trazer os detalhes é o Carlos Henrique Costa, direto de Fortaleza. Oi, Carlos, boa noite. Oi, Salce, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. O número de indígenas com o vírus superou a soma de casos nos últimos 3 meses aqui no estado. Foram 50 registros somente em janeiro aqui no Ceará, enquanto os últimos 3 meses do ano passado somam 31 casos. Janeiro também é o mês com maior registro de indígenas contaminados desde agosto do ano passado, quando o Ceará contou 75 casos confirmados. Mesmo com o avanço da doença, não houve morte por Covid-19. Quase 24 mil indígenas foram imunizados com a primeira dose da vacina, pouco mais de 20 mil tomaram a segunda dose e a dose de reforço foi aplicada em pouco mais de 2.400 pessoas. A população indígena aqui no Ceará é de pouco mais de 26 mil pessoas, de acordo com o último registro de 2019. Salce. Tem que ficar atenta, porque a população mais vulnerável ao vírus. Obrigada, Carlos. 40% dos funcionários dos postos de saúde de Salvador estão afastados por Covid-19. A Juliana Tourinho conta pra gente o que vai ser feito para repor todo esse pessoal. Oi, Juliana. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. 200 funcionários serão contratados de forma emergencial para atender nos pontos de testagem e vacinação contra a Covid-19 na capital baiana. A Prefeitura vai recorrer a contratos terceirizados para compensar a ausência de funcionários e também vai abrir mais leitos de UTI e pontos de testagem. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos adultos nas unidades de terapia intensiva está em 85% e na pediátrica, 95%, Salce.
Obrigada, Juliana, pelas informações. Olha, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos orientou as farmácias do país a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com o sistema imunológico comprometido. E o Vandrei Pereira tem as informações direto dos Estados Unidos para a gente. Oi, Vandrei. Olá, Salsi. A aplicação da 4ª dose em pessoas imunossuprimidas acontece desde o começo de novembro, quando o órgão aprovou o reforço para este grupo. Mas o que acontece é que as farmácias do país recusam administrar o reforço por falta de orientação do CDC. Ao menos 7 milhões de americanos com problemas no sistema imune ainda não se vacinaram contra a Covid, o que leva a um risco maior de desenvolver casos graves da doença, segundo o órgão. O CDC também informou que a média diária de novos casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos recuou 6% na última semana em relação à anterior. Salsi. Obrigada, Vandrei. Israel registrou um aumento no número de crianças com depressão e ansiedade durante a pandemia. O dado foi divulgado num relatório que a correspondente Bianca Zanini detalha agora para a gente. Um novo relatório do Conselho Nacional Israelense para a Criança mostra que nos últimos 2 anos houve um aumento de quase 40% em crianças entre 12 e 17 anos diagnosticadas com depressão. Segundo o relatório, bloqueios nacionais, quarentenas, fechamento de escolas e o aprendizado remoto marcaram profundamente as crianças e adolescentes que vivem a pandemia. Houve um aumento de até 30% no número de crianças diagnosticadas com ansiedade, estresse ou distúrbios emocionais. Na tentativa de enviar os alunos de volta às salas de aula e retomar a rotina o mais rápido possível, o governo israelense decidiu que, a partir de quinta-feira, crianças estarão isentas da quarentena, mesmo que tenham tido contato com alguma pessoa infectada. Todos os alunos, vacinados ou não, terão que fazer 2 testes caseiros por semana antes de irem para a escola. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, diz que não vai renunciar por causa das festas organizadas na sede oficial do governo durante o confinamento na Inglaterra. Os pedidos de renúncia foram feitos durante uma audiência no parlamento. Boris Johnson é alvo de uma série de denúncias de violação das regras de combate à Covid-19, inclusive uma festa de aniversário enquanto a Inglaterra enfrentava uma rígida quarentena. Os gastos de brasileiros no exterior atingiram o menor patamar dos últimos 16 anos. Voltamos agora com o Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salsi, os dados foram divulgados pelo Banco Central. No balanço de 2021, os brasileiros gastaram 5 bilhões e 200 milhões de dólares no exterior. Esse é o menor patamar desde 2005, quando os gastos foram de 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Se compararmos os gastos do ano passado com o ano anterior, 2020, a queda das despesas foi de 2,7%. As restrições de voos colaboraram para a queda, além da desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. No ano passado, o dólar subiu mais de 7%. O real foi a 12ª moeda que mais desvalorizou no mundo, Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada. Uma boa noite para você. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial subiu 0,11%, vendido a R$ 5,44. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve mais um dia de alta, desta vez quase 1%. Fechou o dia acima dos 111 mil pontos. É o maior patamar do Ibovespa em mais de 3 meses. A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira 2 mísseis no Mar do Japão. Foi o 6º teste de armas, isso desde 5 de janeiro. A distância de voo dos foguetes não foi revelada. Na semana passada, a Coreia do Norte sugeriu que retomaria os testes de armas nucleares e de longo alcance suspensos desde 2017. Um pedaço do foguete da empresa SpaceX, que decolou há 7 anos, vai bater na Lua. A previsão é que o impacto aconteça em 4 de março. Segundo os cientistas, a colisão do foguete não vai ser visível da Terra. O modelo Falcon 9 foi lançado em 2015 como parte de uma missão para enviar um satélite climático ao espaço.
É o primeiro caso já detectado de um lixo espacial que vai atingir a Lua acidentalmente. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.